Olá, você sabe qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. É isso que diz a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. E no nosso último encontro eu falei um pouquinho daquilo que seria a glória de Deus. Falamos da glória que aponta para a Trindade, a glória intrínseca de Deus, que ele tem nele mesmo, não dependendo de nada e nem de ninguém, e a glória a ele tributada por meio dos louvores e do reconhecimento das suas criaturas, de suas criaturas. Hoje eu gostaria de me ater mais ao tema o que é glorificar a Deus, de forma mais clara, para que nós entendamos o que a primeira pergunta do breve catecismo tem a nos ensinar. Glorificar a Deus é de fato o fim principal do homem, ou seja, o principal objetivo do homem, este que é a imagem e semelhança do Criador, é glorificar a Deus. Mas a pergunta é, de forma prática, o que seria glorificar a Deus, tributar-lhe glória? E aqui, inspirado no escrito de Thomas Watson, eu quero elencar quatro modos pelos quais nós podemos glorificar a Deus. Primeiro é a apreciação, segundo, adoração, terceiro, afeição e quatro, sujeição. Essas quatro palavras vão nos nortear acerca deste assunto. Apreciação, adoração, afeição e sujeição. Vejamos então, em primeiro lugar, a apreciação. A ideia é que nós glorificamos a Deus na medida em que nós o apreciamos. Olha que legal. Isso significa que devemos colocar Deus no mais alto lugar de nossos pensamentos. Devemos ter por Deus uma venerável estima. Como disse o salmista, lá no Salmo 92, verso 8. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Em outro salmo, Salmo 97, versículo 9, nós lemos: Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Aqui, o salmista não acreditava que existia outros deuses, mas ele contrapunha os falsos deuses, aqueles que são criados pela mentalidade humana, com o Deus verdadeiro. E ele exclama dizendo que o Deus verdadeiro é incomparável aos deuses falsos. Então, em Deus, quando nós temos por Deus, melhor dizendo, uma admiração e por Ele nós temos a nossa felicidade, isso é de fato glorificar a Deus. É quando nós entendemos que Deus é a nossa maior bem-aventurança, é aquilo que nós temos de mais precioso. É termos o conhecimento do Deus verdadeiro. Nós podemos ter uma admiração por Deus pelos seus atributos, pelo que Ele é. Tá? Deus, Ele é maravilhoso por aquilo que Ele é, santíssimo, eterno, imenso. Olha, qual é o tamanho de Deus? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar qual que é a duração de Deus? Só de você pensar que nunca houve um tempo onde Deus não existia, é algo sublime. O poder de Deus, a sabedoria de Deus. Essa sabedoria é revelada na criação, quando nós vemos as obras das tuas mãos, as promessas que Ele fez a nós como seu povo. Então, quando nós lemos a Bíblia e ficamos admirados com Deus, ou acerca da criação, quando nós vemos coisas belíssimas, nós podemos dar glórias a Deus. Senhor, o Senhor é grandioso, o Senhor é benigno, sábio, bondoso, poderoso em criar todas as coisas. Eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar, como hobby, estudar coisas relacionadas à astronomia. Eu acho fantástico o estudo dos astros. Como que o sistema solar funciona, os planetas que compõem nosso sistema solar, os outros sistemas que existem pelo nosso universo. Isso mostra como Deus ele é grandioso e sabe criar todas essas coisas, por exemplo. Isso me leva a uma afeição maior por Deus.
Mas não apenas podemos glorificar a Deus quando nós apreciamos o Todo-Poderoso, mas também quando nós o adoramos. E adorar a Deus de forma verdadeira. O Salmo 29, versículo 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Adorar a Deus é, como eu disse, é louvarmos e bendizê-lo acerca do que ele é, não por aquilo que ele faz. Então, olha que dica boa. Nós nunca dizemos: Senhor, eu te adoro porque o Senhor curou o meu pai de uma doença. Na verdade, é mais correto dizermos o seguinte: Senhor, eu te louvo por isso, mas eu te adoro pelo aquilo que tu és. Porque, veja, a nossa adoração não está circunscrita àquilo que Deus faz por nós. Nós lhe devemos adoração independentemente daquilo que ele faz por mim e por você. Então, por que não necessariamente devemos fazer isso? Senhor, eu te adoro porque o Senhor me abriu a porta de emprego. Porque você deveria adorar a Deus se ele não abrisse a porta do emprego também. Entende? O que liga a nossa adoração a Deus é aquilo que ele é: santo, bondoso, grandioso, incomparável. São os atributos dele. E isso nos leva a adorá-lo. E na medida em que eu adoro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz, eu estou glorificando a Deus. Eu estou alinhado pelo propósito pelo qual eu fui criado. O fim e o último do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, como diz o breve catecismo. Mas não só apreciar a Deus ou adorar a Deus, nós o glorificamos quando temos afeição por ele. Eu já falei um pouco sobre isso no primeiro ponto, mas eu retomo. Afeição. Quando nós estudamos esse assunto sobre ter afeição por Deus, é a ideia de que nós devemos amá-lo. E nós glorificamos a Deus na medida em que nós o amamos mais. Olha o que o Deuteronômio vai dizer, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É bem interessante que Deus, ele é mais glorificado quando o amamos. Isso é interessante. Uma figura disso no Antigo Testamento é Davi. Perceba que Davi, aplicado ali, ou relacionado ali aos seus servos, as pessoas não temiam a Davi necessariamente, mas a Bíblia sempre reforça que o povo amava Davi. E Davi, nós sabemos que é uma figura de Cristo. Então Deus, ele é mais honrado e glorificado quando nós o amamos. E assim, em decorrência disso, nós o tememos. Outra ilustração tirada do Antigo Testamento é de Cantares de Salomão. Capítulo 8, verso 2, diz o seguinte: eu te daria a beber vinho aromático e moço das minhas romãs. São as palavras de uma esposa ao seu esposo. A ideia desse texto é a seguinte: a esposa está dizendo para o seu marido: se eu tivesse um vinho o mais saboroso, ele seria seu. Olha que legal. A ideia desse texto, apontado para Cristo claramente, é que tudo que há de melhor em nós, a nossa atenção máxima, o nosso maior anseio, o nosso maior amor deve ser dedicado a Deus. Não aos nossos pais, não ao nosso cônjuge, não aos nossos filhos, nem aos nossos amigos, não ao dinheiro. A força maior do nosso amor, as nossas afeições devem ser canalizadas a Cristo. Cristo deve ser tudo o que temos, o nosso maior bem deve ser Cristo. Acima de tudo, acima de todas as coisas. É isso que os mártires tinham em vista no passado. Quando as pessoas iam à fogueira, por que muitas delas iam cantando e louvando ao Senhor? Porque eles sabiam que a fogueira não poderia queimar ou apagar aquilo que eles tinham, a saber, Cristo Jesus. Então, ter afeição por Cristo molda a forma como eu vivo e como eu encaro a morte. Cristo deve ser o nosso maior amor, devemos amá-lo de forma intensa e de forma ardente. Isso é glorificar, é quando eu tenho a minha maior afeição a Deus. Eu acho que, porque nós não amamos ler a Bíblia por vezes,
não gostamos de ir aos cultos por vezes, eu acho que tudo se resume aqui. É porque, no fundo, nós não amamos a Deus como deveríamos amar. No fundo é isso. Por fim, nós já falamos aqui que nós glorificamos a Deus quando nós apreciamos as suas obras, os seus atributos, suas promessas e a sua sabedoria, que é apontada claramente na criação. Nós glorificamos a Deus quando o adoramos verdadeiramente, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Terceiro, nós glorificamos a Deus quando exercemos afeição por Ele, o amamos verdadeiramente. E quarto, em último lugar, Deus é glorificado quando lhe somos sujeitos, ou sujeitados a Ele. Qual que é a ideia disso? A ideia é que a sujeição acontece quando nós nos colocamos prontamente ao serviço de Deus. Isso é sujeição a Deus. É quando nós falamos, Senhor, eis-me aqui, faze aquilo que tu queres de mim. É entender qual é o chamado de Deus para a minha vida, é aquilo que os reformadores vão chamar de vocação. E lembre-se, vocação para os reformadores abarca o mundo todo. Não é verdade que vocacionados são apenas os pastores, seminaristas, presbíteros e diáconos. Não é verdade. Todos nós, povo de Deus, somos vocacionados para glorificar a Deus em determinadas áreas. Então, se Deus te chamou para ser um empresário, você vai ter que sê-lo para a glória de Deus. E entender como que Deus vai te usar ali. Enfermagem, RH, presbítero e assim por diante. A ideia é, Senhor, eu estou sujeito a Ti para Te trazer glória onde o Senhor me colocar. Essa é a ideia. Tá? Então, da mesma forma que os anjos glorificam a Deus quando eles estão prontos a servi-lo diante do seu trono para receber a missão da parte de Deus, nós devíamos ser assim também. Senhor, eu acordei no dia de hoje pronto para te servir com as oportunidades que o Senhor colocar na minha frente. Quando eu vejo uma oportunidade de glorificar a Deus, no meu trabalho, na minha escola, na igreja, na minha família, é aquilo que eu devo fazer, independentemente do que os outros vão dizer. Quando eu faço aquilo que eu deveria fazer, à luz da palavra de Deus, isso traz mais glória a Deus, mais honra ao seu nome. É interessante, e os homens, os sábios que foram ter com Jesus, ali no seu nascimento, eles não só dobraram seus joelhos. É verdade, eles renderam adoração a Deus ali, Deus homem, Jesus Cristo. Mas além disso, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Com isso, o que eu quero dizer? Não basta adorar a Deus de boca para fora. É necessário oferecer algo para Ele. E o que nós devemos oferecer? Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, a nossa vida como adoração a Ele. Não nos conformando com esse mundo, mas transformando-o pela renovação da nossa mente. Que a nossa vida seja vivida para a honra e glória do nosso Deus. Que nos ajude. Amém.